Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Antes de eu apresentar nosso convidado, aquele meu tradicional pedido para você sentar o dedo nesse like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você nem sabe quem é o convidado, mas eu acho que você já sabe que a gente só traz fera aqui. Acho que você já sabe que a gente aborda temas muito relevantes e hoje não será diferente. Eu estou recebendo aqui hoje um convidado super especial, o João Paulo Batistella, também conhecido como JP. Ele é um engenheiro de computação formado pela Unicamp, uma história super bacana que ele vai contar para a gente. É pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e iniciou a sua carreira como programador lá em Campinas, numa empresa que é hoje gigante do mercado de tecnologia. Após o início da carreira, ele estava muito focado na vertente técnica, né, lá codando, vertente técnica, até que ele teve uma oportunidade de assumir um cargo de gestão numa empresa. Também vai contar um pouco para nós. E foi crescendo, evoluindo e chegou ao cargo de CEO da Ericsson Innovation SA, EISA, que é como eles chamam a empresa, o acrônimo que eles chamam a empresa. Ele é casado, pai de 2 filhos e segue sendo um profissional apaixonado por tecnologia e gestão de pessoas. Dê a dica, hein? Gestão de pessoas. A galera já está acostumada, eu sempre falo essa frase que eu sei que as agendas de vocês não são fáceis, então para nós é uma honra saber que vocês tiraram 2 horinhas do tempo de vocês para vir aqui contribuir com a gente. E eu queria pedir para você contar sobre você. Quem é o JP? Claro. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que consiga aí transmitir tudo o que eu gostaria para essas novas gerações. Pelo nosso pré-papo, tá feito, viu, então cara? tá Se a gente bom. tivesse gravado ali, já estava feito o episódio. Então, beleza. Então, vamos lá, cara. Quem sou eu? É assim, como você já descreveu, né? Hoje eu sou um engenheiro. Eu sempre me classifico como engenheiro. Quando perguntam, qual a sua profissão? Engenheiro. Uhum. O que você faz? Sou engenheiro. Sempre respondo isso porque eu tenho o maior orgulho de ser engenheiro, né? Então, eu continuo olhando essa palavra com muito carinho. Mas, como você falou, eu cresci em Campinas, estudei também lá. Venho de uma família de classe média baixa. Meus pais, enfim, conseguiram me proporcionar um estudo bacana até o meu colegial, pagando com dívidas, com cheque especial, o que dava, mas sou muito grato a eles por terem investido em mim, né? Tem uma história também que não é tão legal, mas acho que é bacana contar. Quando eu tinha 8 anos, meu irmão mais velho, de 12 anos, faleceu. Uma morte súbita. Até hoje a gente não conseguiu entender bem o que aconteceu, mas o fato é a nossa família ficou meio que destroçada ali naquele momento. Quer dizer, não posso imaginar. É difícil imaginar, mas hoje eu tenho um filho de 8 anos e uma filha de 11, então eu consigo imaginar o que meus pais passaram. Não consigo saber, porque é uma coisa realmente única, né? Mas isso também marcou minha vida, de certa maneira. A partir dali, era só eu tinha que ser suficiente para os dois. Eram vocês dois. Éramos dois irmãos, então você né? virou filho único. Eu virei filho Ainda único de repente. Dessa situação. Então, quando o pessoal fala, poxa, eu queria tanto ser filho único, eu falo, olha, eu conheço as 2 realidades, não recomendo ser filho único. Ter irmão é 1000 vezes melhor. E depois que você tem e perde, é muito pior. Mas fato é, né, meus pais, assim, você é uma criança de 8 anos, você vê os seus pais chorando todos os dias. O que você acha? Você acha que o problema é com você. Você não vai imaginar que foi o problema da morte do seu irmão. Você acha que o problema é contigo. Porque você é uma criança de 8 anos, a tua cabeça não permite entender o mundo muito fora de você. Tudo é sobre você e seus pais, né? Então, isso me marcou muito. Então, eu me esforçava, eu fazia de tudo que eu podia para alegrar eles. Seja não dando trabalho na escola, estudando, ajudando, etc. Era bagunceiro também, mas aí não tinha jeito. Algum defeito tem que ter, não né, dava, cara? não dava. Tudo tem limite. Enfim, com isso tudo, fui crescendo, estudando, né, vivendo minha vidinha lá em Campinas, até o momento de prestar vestibular para entrar na faculdade. Nessa época, meu pai estava com uma dificuldade financeira grande. Década de 90 ali, muitas famílias tinham, desde o plano Collor, que congelou dinheiro, até depois do plano Real, demorou bastante para a coisa melhorar. Então, eu tinha 2 opções. Ou eu passava numa universidade pública, ou eu não ia fazer faculdade, ou ia fazer alguma faculdade muito diferente do que eu gostaria, vamos dizer assim. Então,
Me preparei, estudei feito louco, família dizendo que, puta, mas você quer mesmo isso? Você quer mesmo isso? Achando que eu ia me decepcionar, né? Porque eu não ia conseguir e tal. Resultado, depois de estudar muito, me esforçar demais, perder vários churrascos, várias coisas que os amigos falavam, pô, vem, ô Zé, ô, você não vai perder mais essa e tal. Consegui passar na Unicamp, passei também na FUVEST, na Unesp, aí consegui escolher, né? Eu escolhi aquela que eu sempre quis e fiz engenharia de computação na Unicamp. E como é que eu escolhi o curso, né? Muita gente da audiência mais jovem fala, nossa, você sabia o que você queria desde sempre? Não sabia nada. Eu peguei, abri o manual, na época tinha um manual impresso. Do candidato. O manual do candidato. Eu abri o manual impresso, fiquei olhando os cursos. Sabia que era exatas, porque era mais ou menos a minha área. Você já tinha essa noção? Tinha. Noção de exatas eu já tinha que era por aí. Aí fui vendo os cursos. Pô, esse negócio de computação que parece legal, né? Porque na época eu mexia com computador em casa tal, mas não programava, não fazia nada profissional. E eu achei o curso interessante. Vai esse aqui mesmo. Tiquei e fui. E passei. E gostei depois, tá? Mas assim... Totalmente destino, né, cara? Porque a galera às vezes quer ter certeza de tudo. Eu não tenho certeza até hoje. Então, tá tudo bem. Tipo, vai o que parece ok, de repente é ok mesmo, e é bom. E eu fiz o curso, gostei. Eu comecei a programar, mexer com tecnologia e tudo mais. Conheci internet, né? Na época tava chegando. Tava chegando, né? Anos 90 e pouco, chegando, né? Exatamente. Aí comecei a descobrir outros mundos, gostei da área de programação e fui procurar estágio nessa área. Já comecei a fazer iniciação científica através da própria faculdade, num centro de pesquisa lá de Campinas, programando. Depois consegui um estágio numa empresa que hoje é grande, que é a CIT. Hoje é gigante, né? Na época tinha 40 pessoas. Imagina, cara. Os fundadores, né, o César, o Bruno, o Fernando, são veteranos meus de faculdade, e hoje estão super bem, tenho muito orgulho da trajetória deles e de ter feito parte lá atrás. Contribuiu de alguma forma. De alguma forma, mas queiramos ou não, o nosso primeiro emprego, ele molda muito na gente. E principalmente o nosso primeiro gestor. Ele cria certos valores em você que ficam contigo por muito tempo. Pô, eu concordo. Então, quando você pega uma pessoa para ser, digamos, o primeiro gestor dela, hoje em dia que eu sou gestor, você tem uma baita numa responsabilidade. E eu tive ali na CIT ótimos gestores que me iniciaram na carreira e lembro deles até hoje. A gente não tem tanto contato mais, mas é uma galera que eu tenho muito carinho. Muito legal. Então, muito legal. E depois da CIT, eu estava ainda na faculdade com alguns amigos, a gente estava fazendo uma matéria de empreendedorismo lá na universidade, uma eletiva. A gente escolhi fazer uma matéria de empreendedorismo lá na economia. Eu não lembro nem por quê. Talvez alguma coisa me chamasse. Aí já tô vendo o que aconteceu. Deu deu bom, depois deu ruim, foi uma mistura. A gente fez um plano de negócios, apresentamos numa incubadora. Na época não tinha aceleradora de empresas. Startup, não tinha nada disso. Tinha nada disso. Era outra realidade. Era outro esquema. Eles te davam um escritório com água, café e energia a um custo mais baixo. Basicamente era isso que eles faziam. E a gente conseguiu, o nosso plano foi aprovado em primeiro lugar, lá na incubadora de Campinas. Falei, caramba, nem eu esperava. Né? Falei, como assim foi aprovado em primeiro lugar? Aí foi. Falei, então vamos abrir esse negócio. Aí, vamos abrir o quê? Não sei. A gente começou a fazer software por encomenda, conseguimos o primeiro cliente nosso foi a própria prefeitura da cidade. E aí que começou todo o problema. Trabalhar para o setor público é complicado. Precisa ter caixa, por exemplo. Exatamente. E aí a gente não tinha. E aí os pagamentos começaram a atrasar muito. Mas muito, muito. Troca de administração, etc. Eu não estava aguentando. Aí eu falei com meus amigos da época, saí fora, não dava para mim, eu não tinha estrutura financeira para aguentar isso, nem tinha pai para me sustentar, eu precisava pagar as contas. Liguei lá para meus colegas da CIT e falei, ainda tem vaga? Tem sim, volta aí. E voltei para trabalhar lá, fiz alguns projetos com eles, bem legais, na Caixa Econômica Federal, outros clientes que eles tinham. Ainda na área técnica. Ainda na área técnica. Então, por exemplo, o software hoje que o pessoal faz aposta nas lotéricas, esse software foi desenvolvido no início dos anos 2000 e eu era o arquiteto da CIT nesse desenvolvimento. Legal, cara. Então, quando você vai fazer uma aposta hoje na Caixa, tem um software por trás que as pessoas usam, ainda é o mesmo. Dá para contar algum segredo aí de como ganhar? Não dá não, bicho. Não dá não. Não cheguei nessa parte do código. Nem eu sei, né? Eu sei.
Mas tivemos lá, Não, brincadeiras à parte, deve ser legal, né, cara? Foi, Tenho um foi. puto orgulho. Puxa, muito. Eu tenho muito orgulho dos projetos que eu participei. Assim. Projetos da Petrobras, eu sei que tem software sendo usado até hoje, que a gente criou há mais de 20 anos. Coisa legal, então, cara. fica um legado muito bacana. E enquanto eu estava na CIT, eu recebi um convite da Portugal Telecom, que estava abrindo uma empresa aqui no Brasil de tecnologia deles, chamada PT Inovação, para um programa de trainee. E esse programa de trainee implicava em que eu fosse já diretamente para Portugal. O primeiro dia de trabalho era lá. Então, basicamente, eu passei, fui, resolvi aceitar. Você mudou para lá? Aí eu mudei para lá e assim, a primeira vez que eu saí da casa da minha mãe, foi direto para Portugal. Caramba. Foi direto, assim, eu nunca tinha morado fora, porque como eu estudei na mesma cidade de onde eu era... Você ia e voltava da faculdade para casa. Não tinha motivo para eu morar fora. Então, eu morava com a minha mãe até essa idade. Peguei e, de repente, eu estava em Portugal, morando numa república, com mais 3 pessoas. E aí, aquela coisa de quem nunca morou sozinho. Puxa, precisa fazer comida, né? Precisa. A roupa não aparece na gaveta. A louça não se lava sozinha, não se lava. Né? Tem que ir alguém lá lavar, né? Exatamente. Então, foi excelente esse aprendizado, porque eu precisava disso, né? Me ajudou até a viver melhor sozinho, independente e tudo mais. Claro, tem toda a parte profissional, conhecer outra cultura, lidar com os portugueses, que, embora falem o mesmo idioma, é um povo completamente diferente do nosso na parte profissional. É outra forma, tanto de gestão quanto de motivação. É outra cultura, não tem nada a ver. Só o idioma que parece. E, além disso, muitas viagens por lá. Na época, como eu estava num esquema de trabalho que eu não posso dizer que era muito exigente, eu cumpria a carga horária e estava tudo certo. Consegui viajar bastante. Pegava mochilão, viajava, ia muito para a Europa, Espanha, França, fui também para o Marrocos, Marrocos é um lugar que eu recomendo ir muito, é um lugar muito legal, para uma cultura muito rica. E depois dessa experiência lá em Portugal, fiquei lá por 6 meses direto, voltei para cá e fui contratado para trabalhar na APT daqui do Brasil, né, no escritório daqui. Meu primeiro trabalho aqui era basicamente dar suporte. Então, dava problema no sistema, os clientes ligavam para a gente tinha que entrar, resolver, mas a tecnologia toda era desenvolvida pelos portugueses. Vinha de lá e a gente aqui só dava suporte. Comecei fazendo suporte, depois comecei a fazer a parte mais de implantação, que na implantação na área de software é quando você pega um software e coloca ele para funcionar. Para rodar, como fala. Exatamente. Fiz também gestão de projetos, fui desenvolvimento e comecei a cuidar da cadeia toda. Fui passando por toda a cadeia. Aí os desenvolvimentos começaram a vir de Portugal para cá. Na época, os portugueses tinham um certo receio de que haveria profissionais no Brasil capazes de fazer o que eles faziam lá. Então, existia uma certa... Será que os caras vão dar conta, né? Porque, assim, repara, eles estavam abrindo. É como se fosse a caravela chegando aqui de novo, mas é numa empresa. Eles chegavam, eles não sabiam bem o que encontrar. Boa essa. Eles não sabiam o que encontrar. Vou encontrar um pessoal bem formado, vou encontrar um pessoal que sabe, ou vou encontrar um pessoal que mora na floresta, né? Alguns têm pessoas que nunca... Até hoje. Até hoje, pessoas que nunca vieram ao Brasil... Acha que é a floresta amazônica. Quando chegam em São Paulo, falam, nossa, mas existe uma megalópole dessa aqui? Pois existe faz tempo. Mas, enfim, falta de conhecer mesmo. E aí começaram a ter mais confiança no grupo daqui, e eu estava aqui também, e a gente começou a assumir mais responsabilidades. Comecei a programar já na plataforma mesmo, fazer desenvolvimento orientado aqui ao cliente, até depois estar fazendo coisas que eram usadas em outros clientes da própria PT, que nem no Brasil estavam. Mas, assim, foi um processo que demorou, né? Que é uma confiança que você ganha baseada no resultado, não tem outro jeito. E que aos poucos foi rendendo frutos, né? Voltei para Portugal várias vezes para fazer projeto, para conversar com colegas de lá e tudo mais. Era uma segunda casa para mim e até tenho uma história familiar com Portugal. Meu avô veio de lá, minha então, mãe... deu essa conectada, Deu, né? Eu ia para lá, eu fui visitar a terra dele, onde ele viveu lá, fui conseguir resgatar a história dele, inclusive, de lá e trazer para minha mãe. Que minha mãe, embora o pai dela fosse de Portugal, ela nunca viajou para lá, ela nunca saiu do país, né? Nunca teve essa condição. Então, eu trouxe informações de lá para ela, tudo foi bem gostoso. E nesse processo todo de Portugal Telecom, foi quando eu ganhei pela primeira vez uma gerência, né? Conquistei uma gerência lá em 2006. Eu era um bom programador, trabalhava bem no que eu fazia e, de repente, me promoveram a gerente. Promoveram a gerente, mas eu nem sabia o que era. Tipo, tá aqui a gerência e se vira aí. É isso aí.
E na Ainda hoje acontece isso, ainda mais naquela época, né? Acontece hoje, acontecia, e eu acho que vai continuar acontecendo, porque as formações, né? Eu sou formado em engenharia. Ninguém te ensina num curso de engenharia a ser gestor. E no curso de economia também ninguém te ensina a ser gestor, e vice-versa. Você pega qualquer curso, raras exceções, você não vai achar disciplina sobre isso. Sem contar que é na prática mesmo que você realmente aprende. Você pode seguir dicas, seguir cursos, seguir alguns playbooks ali para não errar muito, mas é na prática que a coisa vai funcionar. E, enfim, era ali um gerente, recém-gerente, que eu continuei fazendo o trabalho que eu fazia antes. Eu era um programador, continuei programando. Quando o time que eu gerenciava não conseguia, eu programava por eles. E assim, né? Falei, agora eu vou arrebentar. Me arrebentei. Não deu Agora eu vou arrebentar. Não, eu me arrebentei, né? Porque posso imaginar, cara. até dava certo no começo, a coisa ia, etc. Mas quando começa a crescer o tamanho do problema, você vê que não dá, não é sustentável. E também, tipo, na época ainda nem casado eu era, um pouco depois disso casei, mas eu vivia pro trabalho, estava sempre, trabalhava até altas horas. E o pior de tudo é que eu nunca me importei com isso, eu gostava. Não era daquele, nossa, a empresa me coloca para trabalhar muito tempo e eu... Você curtia o que tava... nossa, isso é um absurdo. Jovem também, não, né? Eu adorava, eu gostava, então não vou negar, não. Tipo, eu era compulsivo. E isso, claro, isso era bom para o lugar onde eu trabalhava, porque produzia resultado, mas a médio e longo prazo, para mim, não era sustentável. Eu demorei um pouco para perceber isso. Foram uns 2 anos, assim, para eu conseguir entender que o meu papel era outro, que o meu papel de gestor era um pouco diferente do que eu estava imaginando, etc. Mas aí consegui, né, mais usando de recursos que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Tinha um chefe que era muito bacana, que dava alguns exemplos legais, mas tinha outros também que não davam. Então, tinha de tudo, assim, tinha exemplo contra exemplo, e a gente ia tentando encaixar o que dava. Daí, em 2008, mudei para outra gerência maior, que eu tinha uma amplitude maior, que aí eu lidava com cliente também, tinha que gerir problemas de relacionamento. Etc. Aí já não dava mais para eu conseguir controlar o que as pessoas faziam. Porque já era muita gente, né? O que acontece? Quando você vira gestor, isso sempre se repete, todas as vezes que eu vi. A pessoa ela tende a fazer microgerenciamento por falta de confiança ou insegurança de que o time vai conseguir entregar. Então, ela quer saber, o que você está fazendo? Me conta aí, deixa eu ver. Mostra aí, deixa eu ver a linha do código. Deixa eu ver. Tem que ver para crer. Depois que você entende que esse modelo não é sustentável, aí você tem uma virada de chave muito grande na tua carreira. Aí você percebe que sair de um time de 20, 30 pessoas para um de 300 pessoas não é assim tão diferente. Agora, sair de um de 2, 3, 4 para um de 15 é muito, muito diferente. É aí que as pessoas precisam ter mais cuidado na transição, não é depois. Porque ela pode carregar um modelo de gestão que não funciona para equipes maiores, e aí ela entra em burnout, vai ter problemas, vai se sentir mal, ou vai... Enfim, não vai dar certo. Como você fez? O que você fez para fazer essa virada de chave? Você foi buscar ajuda fora? Você foi... Como é que foi para vocês? Eu demorei para perceber que eu precisava de ajuda, né? Então, assim, tanto nessa época, eu comecei a fazer, por exemplo, terapia, coisa que eu nunca tinha feito terapia na vida. Eu comecei a fazer terapia com 24, 25 anos, um pouco depois. E foi na terapia que eu revisitei a história que eu contei no início aqui do meu irmão. Eu nunca tinha entendido aquilo. E meus pais, na época, não tinham essa, vou colocar meu filho na terapia porque ele perdeu um irmão. Não tinha muito essa Nem para questão. eles, provavelmente. Não, para eles também não, entendeu? Então, assim, minha mãe depois começou a consultar depois de um tempo, mas demorou para cair a ficha de que era necessário. E para mim não rolou nada. Então, eu fui chorar sobre o assunto na terapia, com 25 anos. Tipo, coisa que aconteceu há mais de décadas atrás, né? Então, isso me ajudou tanto nessa parte pessoal, como também na profissional, a me entender. A falar, puxa, peraí, isso aqui não vai dar certo. Aí eu comecei a buscar cursos, fui fazer pós. Comecei a buscar apoio profissionais. Mais tarde fui fazer coaching também. Vai juntando, vai conectando. Você foi enchendo a caixa de ferramenta com ferramentas Exatamente. apropriadas para aquele momento da carreira, né? É o que acontece. Geralmente, você, quando faz uma mudança muito grande de carreira, você percebe que a caixinha de ferramentas que você tinha, ela ficou pequena. Ficou pequenininha. Talvez ela seja ótima porque você fazia, Sim. mas você precisa buscar novas. Então, nesse curso, eu cheguei a fazer curso de hipnose. Nada a ver com a minha área, eu era o único engenheiro lá, porque geralmente quem vai fazer esses cursos é quem quer fazer terapia baseada em hipnose, já é um
psicólogo, alguma pessoa, algum profissional de Só saúde, tava você né? de engenharia lá. Não, o pessoal pergunta... Exatas, né? O cara de exatas. O que você tá como fazendo assim aqui, o cara? O que você tá meu? fazendo aqui? Não tem o que fazer, não. Era um sábado. Eu gastei sábados meus fazendo um curso de hipnose. Li muito sobre psicologia, que é um tema que conecta Cara, muito com legal gestão. isso, cara. É porque você percebe que só os skills de exatas não funcionam. Um engenheiro, como é que ele lida com um problema? Né? Ele pega o problema, tenta descascar o problema, entender, achar uma relação causa e efeito. Geralmente é isso. Como é que você vai fazer isso com um funcionário que está desmotivado? Como é que você vai... Não tem... É difícil. Você vai, quer dizer, você vai dar uma de engenheiro. Se tem como fazer. Não, acho que não. Não. Até porque as pessoas são absolutamente diferentes umas das outras. Exatamente. Né? Então, o que de repente está desestimulando aquele é o que estimula o outro. Exatamente. Né? Ou ele está com problema pessoal e você não sabe. Enfim, tem um monte de variáveis aí no meio. Né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa não quer que você solucione nada, ela só quer ser ouvida. Mais nada. Boa. É isso mesmo. Mais nada. Ela só precisa que alguém escute o que ela tem para falar e depois que você escutou, ela já está mais leve. Você fica mais pesado e precisa resolver isso aí depois. Mas isso é outra história. Se você souber que isso está acontecendo, você consegue resolver. Mas muitas vezes é basicamente escutar. Não é nada mais. Só que a nossa formação de engenheiro não tem essa de escutar e ficar quieto. Você escuta, propõe uma solução. Você escuta um problema, propõe uma solução. A gente é treinado para fazer isso. E sempre matemático ali, né? Fórmulas. Quanto mais lógica for a construção, melhor. Mais fácil é defender, mais fácil é dizer por que ela funciona e tudo mais. Em gestão de pessoas isso não funciona. E aí você precisa ter uma certa humildade para entender. Porra, o que eu fiz até aqui não vai funcionar. Eu preciso aprender, preciso ver outras coisas, preciso ver outras formas, porque senão não vai dar certo. Vou me ferrar nesse curso aqui. E eu estava me ferrando, entre aspas, na qualidade de vida. Né? Tipo, trabalhava muito mais do que precisaria, se eu soubesse gerir melhor, etc. E ao longo do tempo você foi melhorando, fui começando a delegar mais, fui começando a perceber como funcionava, percebendo que determinadas culturas funcionam de um jeito diferente. Já cheguei a ter times que reportavam para mim de Portugal. É outra cultura. O jeito um desafio e tanto. É muito legal isso, porque se você vai gerenciar times com culturas muito diferentes, e a EISA tem times, por exemplo, em São Paulo e na Bahia, que já tem uma diferença grande, quando você sai do país, a diferença é ainda maior. Então, às vezes, uma argumentação que você faz com um funcionário para uma entrega não funciona aqui, não funciona lá. Tem culturas em que você tem que ser mais incisivo, tem cultura... mais detalhista, outras menos... Tem outras que o pessoal fica magoado mais rápido. Se você for muito direto ao ponto, elas ficam magoadas. Outras que não, levam numa boa. Ao contrário, né? Pô, fala logo o que você quer. Para né? enrolar, Americano, por exemplo, né? Então, você precisa saber onde você está pisando para tirar o melhor proveito ali do time que você tem. Né? Para fazê-lo performar, você precisa entender. Não é o time que tem que te entender, é você que tem que entender o time. Se você esperar que o time te entenda, você está... fora do caminho. Tá frito, né? Porque assim, se fosse ele a te entender, por que você tá nessa cadeira, então, de gestor? Te colocaram aí exatamente para você entender o pessoal. E não o contrário. Muitos gestores eu vejo assim, não, mas o pessoal, eu falo, mas o pessoal não entende. Falo errado. E eu falei errado várias vezes, tá? Não, eu tô 100% com você, cara. A comunicação, na minha modesta opinião, ela é de responsabilidade de quem se comunica. Exatamente. Né? Eu tenho que tentar me fazer... eu tenho que me fazer entender. Tentar a gente não consegue nunca. Eu é que tenho que me fazer entender. E mais, né? Fazer o ping, né? E aí, o que você entendeu? Exato. Né? Porque tem isso, tem a questão de, sei lá, naquele dia aquela pessoa tá mais distraída e não pegou uma mensagem importante e assim por diante. Então, eu acho que tem esse viés importante. E a outra coisa, para quem não é líder, quer ser líder, e para os que são líder, né, talvez concordem com isso ou não, cada um tem a sua opinião. Eu, quando lidero um time, quase 50% do meu tempo é gasto com o time do ponto de vista de escutar, de tentar dar mentoria, de tentar direcionar, né, olha, vamos para cá, alinhar as expectativas. Você investe muito tempo nisso, né? Sim. Para deixar a galera motivada, né? E aí chega um com problema aqui, outro com problema ali, outro com problema aqui. Sim. E você falou uma coisa que eu achei sensacional. As pessoas saem mais leves, mas muitas vezes você sai mais pesado. Porque você absorveu aquela
energia, né? Você tem que... Exatamente. É por isso que psicólogo precisa fazer terapia. Exatamente. Para descarregar o que ele Todos recebeu dos quer dizer, pacientes. não sei se todos, mas muitos fazem. Todos que eu conheci faziam. Eu também. Todos que eu conheci faziam com um colega. Por esse motivo. E realmente, assim, seu papel, né, como líder é esse. A gente fala, às vezes, poxa, eu gasto muito tempo comunicando. Não, na verdade, esse é seu emprego. Quando você aceitou ser líder, esse era o trabalho. Se você não curte isso, não tem problema. Não pega uma liderança. Há várias outras funções que precisam de outras coisas, mas quando você vira gestor, você tem uma função de comunicação enorme. E muitas vezes, quando o time cresce muito, você tem um outro desafio, que é você consegue comunicar, mas você não consegue fazer a validação, porque você está falando com muita gente ao mesmo tempo. E às vezes a validação demora para vir, né? Então você tem que cada vez mais melhorar a tua comunicação. Então, a gente, no próprio nosso trabalho, às vezes a gente faz uma apresentação de demonstração financeira e o time não entende certas coisas. Tá? Você vai lá, fala de EBITDA, margem, não sei o quê, net sales, o pessoal fica meio perdido. Às vezes a gente faz coisas tão simples quanto, não, você ganha tanto, sobrou tanto, depois que você comprou comida, pagou aluguel, sobrou isso aqui, não sobrou? Isso aqui é o tal do EBITDA que a gente está falando. Né? Porque às vezes você precisa fazer uma aproximação da linguagem para o outro entender. Porque você está falando para todo tipo de profissional, de todas as áreas. Exatamente. Né? Então, e tudo bem não entender. Tudo bem, não é o papel deles? Não é o papel deles. Não. Então, assim, ok. De novo, você que está comunicando que tem que pensar nisso. Exatamente. Esse é o seu trabalho. Aqui tem pessoas que não vão saber o que é EBITDA. Deixa eu explicar. Exatamente. É isso aí. Esse é o seu trabalho. Então, hoje em dia, eu diria que eu gasto a maior parte do meu tempo conversando. É isso mesmo. E como você chega a liderar a Ericsson Innovation? Como é que passa da Portugal Telecom para... Então, da Portugal Telecom, depois de 12 anos na empresa, eu recebi um convite e fui trabalhar na Vivo, na área de tecnologia, e trabalhei lá durante 3 anos, né? Fiz amigos e projetos incríveis lá. É uma empresa que eu amo, tenho um carinho enorme por eles. E enquanto eu estava lá, eu tinha um fornecedor chamado Ericsson Inovação, a EISA, que prestava serviço para a Vivo e que tinha uma interface muito forte comigo lá dentro. E a gente... assim, ficou muito próximo, eu e o CEO da época lá, que era o Luiz Beato. E, enfim, ele me fez um convite, falou, olha, a gente tá querendo um diretor de operações aqui na EISA. Ele tinha conversado, né, antes ele alinhou dentro da Vivo, se ele podia fazer isso mesmo ou não. Todo mundo falou, não, se for isso vai ser bom, porque vai manter ele, né, e é um crescimento, atuando com a própria Vivo, ajudando a própria Vivo. Então, foi bom para todo mundo. E eu fui ser diretor de operações na EISA. Trabalhando com o Beato, com o Luiz Beato, que era o CEO da época. E ele já, desde então, falou, olha, eu pretendo, né, um dia sair daqui, não sei exatamente quando, mas não deve demorar muitos anos, e eu gostaria que você fosse meu sucessor quando eu for embora, mas eu não posso te garantir isso. Vai depender do teu desempenho, vai depender se os acionistas assim quiserem, porque a decisão não é dele, a decisão é do conselho de administração. É uma decisão colegiada, né? Porque é um cargo importante. É um cargo importante e tem 2 sócios. Então, precisam chegar em acordo, né? Tem política envolvida, basicamente. Não é só competência técnica. Mas beleza, eu falei, olha, no pior caso, se der tudo errado, aprendi um monte aqui numa função que eu nunca fiz e vambora. Topei, saí, fui para a EISA em 2017, final de 2017. E fiquei lá como diretor de operações, cuidando... Na verdade, eu cuidava de tudo, menos o RH e financeiro da empresa, né? Fazia toda a parte de relacionamento com o cliente, controle de projetos, P&L, etc. Durante 3 anos foi assim, até que durante a pandemia ali, um pouco depois do início da pandemia, o Beato anunciou que ele ia sair, ia se aposentar, né? Mas fez de uma maneira bem antecipada, deu tempo para que fosse preparado toda a sucessão e tudo mais. Mas você não sabia que ia ser você, né? Ninguém sabia, nem ele, né? Ele próprio falava, ó. E como você ficou sabendo? Tipo, como que foi? Eu fiquei sabendo, olha... Alguém te ligou, te mandaram um e-mail? Como é que foi, assim, que você recebeu a notícia? Olha, foi em dezembro de 2020. Na época, o responsável aqui pela Ericsson, que era o Ricota, ele me ligou e falou, olha, a gente tomou uma decisão, vai ser você. Eu estava acting, né? Eu estava como interino, porque o Beato já tinha ido embora. Então, estava toda a empresa perguntando, quem que vai ser? Quem que vai ser? Vai ser você? Eu respondia o que eu sabia. Falei, não sei. Não depende de mim. Estou aguardando, assim como vocês. E aí eu recebi um telefonema, falei, vai ser você. Eu falei, legal. Porque uma coisa é a gente querer... Eu não sei, você queria essa posição?
Eu vou ser sincero, cara. Eu acho que muita gente vai falar, daria aquela resposta: nossa, eu planejei tudo isso. Eu não planejei isso. Não, eu não. Assim, eu queria naquele momento? Queria, sendo bem honesto. Eu planejei isso? Não, nunca, nunca. Uhum. Se der certo, legal. Mas não tava isso como algo que tipo, precisava acontecer para minha vida Ou seja, se não ser tivesse completa. acontecido, você não teria saído da empresa, porque você Não ficou sei. bravo. Eu não sei, Uhum. não sei. Tudo depende, porque minha filosofia é assim: eu fico num lugar enquanto eu estiver aprendendo. Ia depender de quem entrasse em cima de você Perfeito. para continuar Perfeito. exigindo, né? Era alguém que me fazia crescer, aprender? Eu sempre fui assim Beleza, também. beleza, tá tudo Uhum. certo. E que era o que eu tinha até Uhum. então, né, com o Beato. Era um cara que me fazia melhorar. E a gente era muito diferente. Uhum. E ele respeitava isso muito legal. Então a gente funcionou bem. Se for alguém parecido ou com esse viés, beleza. Se não, não sei. Mas não fiz plano, não fiz matriz de decisão, o que eu vou fazer agora, nada disso, cara. Aguardei. Deixei Deixei rolar. E aí, de repente, caiu a notícia. Beleza, você. Aí eu voltei e falei, então, mas agora eu posso contratar alguém para o meu antigo lugar? Que eu era o diretor de operações, e agora passei a ser o CEO da empresa. Falei, vou contratar alguém para fazer a função que eu fazia. Falei, não, a gente acha melhor, o conselho acha melhor, né, cortar esse custo agora, etc. E você pode acumular, vamos tentar assim. Falei, ok. Sempre tem, né? O Kinder Ovo, né? A Ok. surpresinha sempre Ok. Você quer, não quer? Então você vai ter as duas cadeiras. Então, assim, basicamente, em Mas 2020... teve as suas vantagens, né? Teve, mas eu consegui ver isso depois, né? Uhum. Às vezes a vida traz algumas coisas para você, você acha que, puxa, não tá do jeito que mais correto, mas você vê que estava e você não tinha entendido. Antes de você seguir, deixa eu te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer quando a gente chega nesse momento da carreira de CEOs. Você teve medo de assumir essa função? Foi uma coisa que passou pela sua cabeça? Falou assim, será que eu vou dar conta? Será que... Pra cacete. É. Muito medo. Tem medo até hoje. Então, não tem essa, não. Tive medo, tive questionamento. Excelente. Tive coisas como aquela que o pessoal aí da área de gestão classifica como síndrome do impostor. Eu sou campeão. Então, tive, sim, muita insegurança. E passava o quê? De não dar conta do trabalho, de não dar conta de equilibrar minha vida pessoal e profissional? O que era o que mais passava? Principal, eu pensava o seguinte, eu vou decepcionar o time. Eu Caramba. vou decepcionar. Esse pessoal tá esperando de mim uma coisa, eu não sei se eu vou conseguir entregar, eu não sei se eu vou conseguir fazer valer e tudo mais. Eu tinha receio mesmo de não dar certo, do negócio implodir na minha mão, estourar tudo na minha mão, porque eu não conseguia resolver e tudo mais. Então, tinha bastante Bom, receio. você assumiu em dezembro de 2020. Exatamente. Estamos em agosto de 23, né? Não, acho que deu certo até aqui. Mas dezembro de 2020, relembrando aqui a audiência, era 6 meses de pandemia. Pandemia brava, a gente estava no né, meio da pandemia. Pandemia bombando, né? Então, tanto é que em janeiro de 21 foi quando teve um repique da pandemia. Isso. E todo mundo tava tirando o nariz para fora, de repente voltou tudo. Voltou todo mundo. Voltou tudo. Então, assim, eu pensei, pô, tô tocando a empresa no meio de uma pandemia, assumi uma função nova, a minha função antiga não tem ninguém para pôr no lugar, e eu vou ter que dar conta disso aqui. Aí chegou janeiro, uma pessoa que trabalhava comigo, que era, digamos, meu principal braço direito, saiu da empresa, pediu demissão. E, enfim, um amigo. Na época eu fiquei sem chão. Falei, pô, perdi o chefe. Perdi a pessoa com quem eu mais contava aqui. Ruim quando isso acontece, né? Sim, foi ruim a sensação do momento. Fiquei, assim, durante um bom tempo, assim, muito inseguro, com muito medo. E aí, claro, tem uma equipe muito boa, a gente conseguiu, né? Fiz um alinhamento muito bom com o time, a gente conseguiu sair do outro lado, mas assim, durante muito tempo eu me senti mesmo inseguro. Acontece, porque você está tirando eventualmente o teu braço direito ali e a pessoa tem os planos e objetivos dela e tá certo em seguir. Tudo certo. Né? Tá tudo certo aí. Mas, cara, de repente, isso aconteceu comigo já algumas vezes. De você ter uma pessoa, você fala, cara, esse cara aqui, ou essa mulher, enfim, essa pessoa, ela é muito importante, e de repente, do nada, a pessoa fala, puta, então. Veja bem, precisamos conversar. Quando fala, preciso conversar, fala, já sei o que vem por aí, né? Ou é aquele feedback mais duro, ou é pedir demissão, cara, não tem muito como sair. Não é coisa Mas como boa. você fez para segurar os dois cargos,
né? Porque imagino que você já tinha muito trabalho sendo diretor de operações, aí você assumiu como CEO. E qual foi a vantagem de ter os dois cargos? Bom, é assim, como é que eu consegui segurar os dois cargos? Na verdade, eu não consegui, o que eu fiz foi diferente, eu meio que diluí Diluiu no time. as funções de diretor de operações, porque eu parei, olhei e falei o seguinte, ó, e eu comecei a ler, né, sobre essas transições de diretor de operações para CEO. Qual que é o erro clássico que se comete? Que dica boa. O cara se mantém como diretor de operações e nunca assume como CEO. Esse é um caminho clássico para esse tipo de transição, porque ele está agarrado tanto na operação que ele não consegue sair para fazer o resto do trabalho que agora se espera dele. Então, eu estava fazendo a mesma coisa, estava seguindo o caminho clássico. O que me ajudou foi ler, estudar sobre o assunto, falar, puta, tem essa armadilha aqui, eu tô caindo nela. Aí o que eu comecei a desenvolver? Assim, uma delegação ainda mais forte. Então, parte das funções que eu fazia como diretor de operações, ao longo do tempo, foi sendo diluída no time. Ou seja, um time que antes não fazia uma série de coisas, começou a fazer. No começo deu pau, deu bastante problema, depois começou a dar certo. O time começou a crescer e começou até a gostar do fato de estar com uma autonomia maior. Então, exemplo, questões de P&L. Na época que eu era diretor de operações, eu fazia orçamento. Perguntava para o time o que eles achavam, tá? Mas eu fazia, os números vão ser esses, vamos embora e tal. Depois da minha transição, eu nunca mais fiz isso. Falei, não, agora vocês vão construir orçamento, agora vocês vão fazer isso, agora vocês vão cuidar disso. Então, quando eu era diretor de operações, eu recebia muito papel, na época tinha papel ainda, hoje em dia, graças a Deus, não tem. Tá aqui um pedido de aumento do salário de determinado funcionário para você assinar. Aí eu chegou um momento e falei, por que eu preciso assinar isso aqui? Pega o seu orçamento. Se você você tem espaço? Você tem espaço? Tem. Decide, não preciso me envolver com isso. A menos que seja o time, né? a menos que seja um caso assim muito gritante, que a gente está fazendo uma coisa muito fora da curva, mas assim, no dia a dia, se vira. E o time recebia essa indagação, se vira, tá? E foi elevando a autonomia. Com isso, começou a me liberar tempo para fazer a função que um CEO deve fazer, ou que eu acho, né, que deve fazer, que é cuidar muito mais da cultura da empresa, muito mais dos temas de RH, pessoas, relacionamento também com cliente, etc. Mas, assim, não tanto no viés de qual o problema que eu tenho que tratar aqui, qual o projeto que deu pau que eu preciso... Como você fazia antes, Isso, né? que eu preciso me pedir desculpa aqui, porque deu problema e tal. Mas eu ainda precisava fazer isso porque eu era o diretor de operações oficialmente. Então, do ponto de vista de governança externa, ainda tinha bastante coisa que passava por mim. Mas de lá para dentro, as coisas começaram a andar de uma forma mais autônoma. Então, isso foi muito bom para mim e, acredito eu, para o time, que passou a ser um time mais autônomo, que fazia coisas que antes não fazia e que, naturalmente, as pessoas cresceram nesse processo, né? Foi um pouco forçado, porque eu precisei fazer isso, foi uma estratégia para conseguir fazer aquilo que eu entendia ser o meu novo trabalho e não cair na armadilha de me manter no trabalho antigo, que é o que a literatura fala que acontece. Eu achei genial esse ponto de você ter ido buscar os exemplos de diretores de operação que viraram CEOs e quais foram os principais erros cometidos, cara. Isso, honestamente, isso nunca passou pela minha cabeça de fazer. E aí você aprende com os erros dos outros. Exatamente. Vamos cometer outros erros. Esses aí... O que é uma mentoria? Se não, tipo, não faça a mesma cagada que eu fiz. Basicamente é isso que é uma mentoria. Às vezes a mentoria vem, às vezes você vai atrás dela, mas funcionou. E era o duro que você lê o negócio e fala, pô, sou eu. Eu tô fazendo essa merda aqui. Ai, caramba, e agora? Aí começou também, nesse processo todo, durante esse período de transição de carreira e tudo mais, eu tava fazendo coaching com outra ferramenta. Outra ferramenta. Então, o coaching, que depois o cara virou meu amigo. O que é muito comum acontecer. E acaba ficando... Fica muito próximo. Muito brother muito próximo. ali, né? Fica muito próximo. E aí me ajudou muito, porque era um ambiente fora do ambiente do meu trabalho original, onde eu podia falar seguro, o que eu precisava. E, tipo, beleza, e sem julgamento, o cara me ajudava, fazia os questionamentos que precisava e eu conseguia dar resposta. Então, me ajudou bastante. Então, eu acho que as pessoas têm que buscar rede de apoio, né?
buscar um. Cada um do jeito que achar melhor. Um busca coaching, outro busca psicólogo, o outro busca mentor, fazer... busca todos. Vai escalar, outro vai escalar o Everest. É. Meu problema é da pessoa. Mas busca uma rede, porque esse ponto sozinho que você você está não chega. trazendo de ter o coach, eu acho que é outra dica legal. Porque a primeira coisa é procure um coach sério, uma pessoa que tem experiência, busque referências, porque a gente recebeu aqui o Arthur Diniz, que é CEO da Crescimentum, e ele trouxe muito esse ponto. Ele é um dos precursores aí do coaching no Brasil, lá nos anos 2000, né? Evangelizou muito o mercado, dizendo o que era ser coach e tal. E ele fez um alerta muito, muito interessante, que é isso, né? Então, não é porque você fez ali o treinamento que só aquilo basta para você ser um coach, né? Precisa dar uma investigada e trazer um profissional que realmente vai atender às suas necessidades. Esse é um ponto importante que eu me lembro dele falar no episódio dele, que é importante. O segundo ponto é que não é fragilidade você buscar ajuda, né? Seja o coach, seja o psicólogo, seja escalar o Everest, seja o psiquiatra, porque eu não consigo dormir, preciso tomar um remédio, numa fase, né? Seja o exercício físico, ou seja tudo isso junto, né? Isso não é uma fragilidade. E a gente, lá no mundo corporativo, ainda se tem muito essa visão, né? Por exemplo, de quem faz terapia. Pô, você faz terapia, né? Felizmente está diminuindo, né? Mas, nossa, faz terapia, né? Terapia funciona, né? Eu mesmo aprendi recentemente que respirar ajuda. Respirar no momento de estresse. Ah, entendi. Você fazer as respirações conscientes, né? E eu me lembro de alguns meses, anos atrás, de eu achar isso a maior bobagem da face da Terra. Hoje eu me sinto uma anta, porque isso podia ter resolvido, né? me poupar de um monte de atritos e fricções que eu tive ao longo da carreira, porque eu não tinha uma técnica para me acalmar. Entendi. Entendeu? E hoje eu vejo que funciona. Tipo, não é besteira, né? E eu falo muito à vontade disso, porque eu era o cético que falava assim, não, que maneira respirar, tá maluco. Então, não é, cara? Então, quando a gente não conhece, a gente tem uma tendência a negar o negócio, né? Cara? Tipo, falar, não, isso aqui não vai dar certo. Bobagem isso, se isso aqui fosse bom, eu já sabia. Mas... Felizmente, a gente veio para cá para evoluir, né? Perfeito. Então, eu me sinto melhor sabendo que hoje, sim, respirar ajuda, né? E tendo mudado esse conceito e tendo a maior humildade em falar, cara, eu estava errado e, puta, isso poderia ter me custado... me tirado de um monte de situações que eu tive que viver. Mas beleza, eu tive que viver, não teve jeito, né? Mas que bom. Um dia você aprende. Um dia aprende. Na dor ou no amor, você aprende. Exatamente. Então, assim, importante JP, é a humildade. Me conta um pouco da tua vida pessoal. Eu gosto sempre de perguntar um pouco, obviamente, o que você quiser contar, né? Você tem 2 filhos, você é casado, CEO de uma empresa que, entre aspas, não deixa de ser um outro filho, cheio de responsabilidades, reuniões, agenda maluca. O que você gosta de fazer para se divertir? Como é a sua vida cotidiana? A vida cotidiana. Eu até estava brincando com você lá fora, né? Eu sou bem low profile. Eu não tô muito engajado assim, em coisas de publicidade, etc. Normalmente fico um fim de semana típico meu. Com a minha família. Fazer o churrasco de domingo. Daquela recarregada. Vou, às vezes, estudar alguma coisa, brincar com as crianças, ir no cinema, fazer academia. Então, tipicamente, meu fim de semana típico é esse. E, às vezes, recebendo amigos ou indo na casa de amigos e família, etc. E durante a semana, assim, a vida de trabalho, ela demanda bastante. Vocês estão híbridos ou vocês estão presenciais? A gente está híbrido, eu tenho ido ao escritório normalmente 2 vezes por semana. Aí depende da semana, das reuniões, etc. Eu vario isso, mas normalmente é isso. Então, quando eu venho para o escritório, é uma rotina clássica de viajar, de pegar o carro e tudo mais. Chegando em casa, normalmente, se eu estou no modelo de home office, tipicamente eu aproveito esse tempo que eu não estou no trânsito, faço exercício, vou numa academia, vou correr, vou fazer alguma coisa. Aí depois vejo séries com meus filhos, com a minha esposa, de fim de semana cozinho. Entrando um pouco dessa questão de saúde mental e tal, você consegue, quando você está com a família,
tá com a família e quando você tá no trabalho, você consegue... Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Uhum. Não, tomo vários esporros. Dos dois lados, né? Os dois lados. Normalmente do lado familiar, tá? Filho do tipo, nossa, Larga o celular. Larga o celular, que você tá no computador aí, pai. Pô, vem cá, vem fazer não sei o que comigo e tal. Então, bastante. Muito legal a sua espontaneidade e honestidade, às vezes cara. o pessoal tá falando comigo, tem um problema no trabalho, às vezes você olha o celular, você sabe, etc, né? Daí o pessoal tá conversando com você em casa, parece que você tá falando com a porta, né? Eu não escuto, tô pensando em outra coisa. Então, essa história de, puxa, eu separo a vida profissional da pessoal de uma maneira exemplar, olha, eu admiro quem consegue. Às vezes até duvido. Me parece uma coisa muito perfeita, demais até. Porque, pra mim, é a mesma pessoa. A mesma pessoa que, sei lá, teve um problema no trabalho é a pessoa que tá sentada na sala de jantar lá comendo com você. Então, assim, falar pra ela, fica feliz porque o trabalho não é aqui. E que você tá triste do trabalho, aqui não tem vez. Você sabe que Não parece real. Eu me sinto, de certa forma, eu me identifico com isso que você está falando, porque eu nunca consegui fazer essa separação, né? E eu escutava muitas pessoas falando, executivo, não, quando eu chego em casa, eu deixo... eu deixo pra fora. Eu vi um fora pessoal. o paletó. Eu largo os problemas numa arvorezinha quando eu chego. Não, eu chego, eu tropeço na árvore e caio. Eu falava assim, caramba, eu não consigo fazer isso. Se eu tô num momento de muito estresse no trabalho, eu chego em casa, eu tô estressado. O que eu vou fazer? Né? Obviamente, com a maturidade, você vai sabendo administrar. É isso. Que é diferente. É diferente de né? falar, eu separo. Não separo. Mas eu realmente também não conseguia ver essa separação e falar, cara, virei uma chave aqui, agora tô totalmente... né? Bonito quem fala, eu não acredito. Eu não consigo também. Não. E você tem algum hobby? Hobby, tenho alguns coisas Cozinhar, que eu gosto por de exemplo, fazer. você já comentou? Gosto de fazer exercício, bicicleta, fazia mais, hoje em dia eu preciso voltar. Depois que vieram os filhos, meus hobbies ficaram muito restritos às crianças, a gente acaba fazendo uma rotina muito mais orientada às crianças, mas gosto de ler também. Tem alguns hobbies no meu dia a dia, normalmente exercício, leitura e ficar tranquilo. Às vezes eu gosto simplesmente de sentar no sofá e ficar lá de boa. Para mim já é tranquilo, dando aquela... Já é algo que me ajuda, que me mantém bem. E JP, minha última pergunta para você, ficaria aqui com você mais um tempão conversando. Queria saber se você compartilharia conosco um sonho pessoal, profissional, que você tenha, que você ainda não alcançou, que você almeja. Tem algum sonho que você poderia compartilhar conosco? Sonho? Cara, pergunta boa, nunca me fizeram ela. Eu não estava preparado para responder, mas eu vou tentar responder online aqui para vocês. A gente sempre faz essa pergunta porque a galera às vezes para de pensar nisso. Né? Não estou dizendo que é o seu caso, mas eu, por exemplo, enquanto executivo, eu me peguei muitas vezes falando assim, qual é meu sonho? Eu não tenho sonho, né? Tipo, não estou apaixonado por nada nesse momento, né? Não tenho hobby, não tenho... Sim, eu estou aqui só nesse mundo corporativo, resultado. Então, eu faço essa pergunta para saber mesmo, né? O que as pessoas estão pensando. Meu sonho, assim, uma coisa que me deixa feliz é ser útil. Então, eu espero ser uma pessoa útil, e útil no sentido bem genérico, para minha família, para a sociedade, para mim mesmo, o mais tempo possível. Ou seja, eu espero ficar velhinho lá. Útil, exatamente. Um velhinho útil. E eu não estou dizendo com isso que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar... Eu não sei o que vai ser. Eu não sei onde eu vou estar. Eu só quero estar num modelo de ser útil e estar aqui deixando alguma coisa. Basicamente é isso. Isso me deixaria feliz. Fantástico, fantástico. Cara, obrigado. Eu adorei te conhecer. Adorei conhecer um pouco mais sobre você. Quero te agradecer novamente por ter vindo aqui. Tenho certeza que você deixou vários insights e aprendizados muito valiosos para nós. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço e sucesso aí para vocês. Obrigado. Para nós. Pra todos Obrigado. Nós. É isso aí, galera. JP deixou aqui um monte de coisa bacana, contou a história dele. Achei muito legal a espontaneidade e a vulnerabilidade que ele se colocou aqui, né, contando a vida como ela é. Se você curtiu esse episódio, senta o dedo no like aí, ajuda a gente, compartilha esse episódio, que o objetivo do Experiências Extraordinárias é compartilhar essas histórias dessas feras que sentam aqui. E com isso,
te motivar, te trazer algum insight, te ajudar de alguma forma. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio.